Eu queria tocar no tema da habilidade em pesquisa e extensão, né? Desculpa, dissociabilidade. A insociabilidade de ensino, pesquisa e extensão, e incluiria a gestão também, claro, embora não esteja na Constituição a gestão, mas ela faz parte. Em termos de insociabilidade, né, então que eu tenho, às vezes, não falo da Unicamp, né, eu falo da Unesp, né, que as pró-reitorias trabalham muito separadas umas das outras, né, quando, na verdade, muitas das atividades, elas não poderiam ser trabalhadas separadamente, porque elas criam problemas quando você separa, né. Eu não sei como é na Unicamp perguntar isso, então, se há uma articulação maior entre pesquisa, ensino, extensão e gestão, né? Porque também se a gestão não viabilizar, não tem como você articular essas coisas, né? Então, por isso que eu coloco a gestão também, né? O tema da indissociabilidade é um tema crítico, né? Porque ele implica num entendimento de que pode fazer e deve, né? Nós, professores da IDD, fazer pesquisa que estejam articulados com extensão e que seja também formador na sala ali, né? Vocês têm todo o trabalho ambulatorial, tem toda a prática médica que é indispensável. Então, é um pouco a pergunta, falar um pouco sobre a insociabilidade, né? Porque o que a gente percebe é que essa insociabilidade ocorre, né? Tá. Marcelo, só para eu entender, você tem um pé específico mais aonde? Qual é o seu perfil? Se você tiver que falar do seu perfil, qual é o seu perfil? Eu acho que todos nós na universidade, quando entramos, nós somos formados para pesquisa, né? Sem dúvida, acho que é de quase todo mundo. Mas o que eu comento aqui é um certo problema de ser assim, porque achamos que a extensão é quase que um apêndice e o ensino tem pouca coordenação, né? Você pode ensinar alguma coisa diferente daquilo que se pesquisa e você pode fazer extensão daquilo que você não pesquisa e não ensina, o que eu acho bastante problemático, né? E por vezes, como foi dito, né? Eu tenho licenciatura, então é um pouco diferente, né? Eu pensar muitos profissionais vão para a sala, né? São um bom pesquisador, vão para a sala dar aula, não aprenderam nada de didática, nem de prática de ensino, tanto quanto distorcida da extensão, porque acho que a extensão é alguma coisa que você faz para a comunidade, que é uma leitura equivocada. Que é uma benemerência. Pois é, aí toda a discussão já feita, né, pelo Fórum de Pró-Reitores também, né, o Fórum ProEx é um documento importante, eu acho que para ser levado em conta, né, e as discussões na área de extensão. Então, para dizer que talvez a indissociabilidade tinha que ser um tema mais forte dentro da universidade, até para nós que entramos nela quase sempre pela pesquisa, né? Quase sempre, né? Não vou dizer que sempre é assim. Obrigado. Olha, então, assim, dois pensamentos possíveis em relação a isso. Primeiro, eu acho que existe, na minha opinião, existe um erro na minha opinião, não, muitas pessoas concordam com isso, e é isso que está nos textos. A indissociabilidade, ela não é na pessoa, ela é na instituição. Quer dizer, a instituição acadêmica tem obrigação de cumprir todos esses papéis, e não é obrigação porque alguém delegou, é porque, de novo, é a compreensão do seu papel no desenvolvimento de uma sociedade. Se você produz conhecimento, nada mais faz todo sentido que esse conhecimento seja para favorecer e para desenvolver essa sociedade. Portanto, ele tem que voltar à sociedade. Acho que vocês sabem, a Unicamp ela coloca uma energia enorme e tem, na verdade, uma formação, tem pós-graduação em jornalismo científico. Então, tem uma preocupação em formar as pessoas, em se comunicar com a sociedade. Não necessariamente somos nós os professores que estamos nos formando, porque daí são pós-graduandos que vêm de fora e, de repente, não estão no corpo docente, porque jornalismo mesmo é um curso que nós não temos, né? Então, não tem ligação. Mas o Marcelo, nosso reitor, por exemplo, é um cara que é um dos criadores, ou nasceu quase que junto com o nosso LabJOR, que é o Laboratório de Jornalismo, onde tem a pós-graduação. Bom, então, acho que do ponto de vista da disseminação do conhecimento da ciência para uma linguagem que a comunidade compreenda e mostre o nosso papel, a gente era muito ruim nisso. A CPI da Assembleia, junto com o Covid, nos fizeram um curso intensivo para cair a ficha nesse sentido. Agora,
Você realmente desenvolver projetos com a comunidade é outro departamento. Isso é outra coisa, que é o ideário, eu vou chamar de ideário da extensão, quer dizer, hoje o documento do FORPROEX, ele se baseia nesse pressuposto, ele vem, né, com essa carga importante de dizer assim, olha, não é você ir lá e entregar um cursinho bonito sobre amamentação, por exemplo, na minha área, estou chutando um tema na minha área. Não, é você estar nessa comunidade, sentar com ela, entender qual é o problema dela, compor com ela uma solução e trazer com o que você tem de expertise e competências aquilo que para ela está faltando, e ela vai te dar aquilo que ela tem. Isso pode estar completamente e deveria estar completamente alinhado no currículo. A minha briga, entre aspas, com o meu pró-reitor aqui de extensão, que é o Fernando, é que o Fernando dizia assim, tem que curricularizar a extensão. Eu falei, desculpa, tem que graduar a extensão, é diferente. A extensão tem que ser parte da graduação. Não, ela não é um apêndice que vai entrar e penetrar na graduação, não. Ela é parte do meu curso. Eu estou dando pré-natal, faz parte da minha disciplina pré-natal. Tá bom, então no pré-natal devia ter uma parte extensão. A Unicamp trabalha nas suas disciplinas com vetores. Eu não sei como é que é na Unesp. Então, a gente tem vetor T, P, teórica, prática, de orientação, e nós temos o vetor X. Eu falava para o Fernando, não, eu não quero, eu não preciso da disciplina X. A disciplina X eu já tenho. Eu quero vetor X. Eu quero a extensão dentro da disciplina, eu não quero a extensão como uma coisa à parte, em que é um problema muito sério, o professor não se dedica à disciplina obrigatória do curso e faz uma linda disciplina eletiva, no horário que ele quiser, com as pessoas que ele quiser, sem a responsabilidade de fazer parte de um currículo, de discutir um currículo. É muito fácil criar uma disciplina isolada eletiva. Se o mundo fosse assim, né? Então não é isso. Então, para ter currículo, para ter uma formação consistente, responsável, eu preciso entender que isso é parte componente, e não que isso é uma coisa assim, a cereja do bolo. Não é a cereja do bolo, não é o fermento do bolo, tem que estar no bolo junto, ponto. De novo, não é uma questão de hierarquia de quem é mais importante, é uma questão de faz parte da formação. Então, eu acho que a indissociabilidade, na minha opinião, ela está nisso. A pesquisa também está. Ela também está porque eu não posso fazer graduação sem dizer qual o último conhecimento científico, embora eu não deva atolar o meu aluno de graduação com as micropolêmicas, e eu vou dizer agora de uma área que não tem nada a ver com a minha, na estatística, ao invés do meu aluno saber lidar com os instrumentos estatísticos básicos, por exemplo, para analisar os dados do COVID, eu fico insistindo com ele nas diferentes técnicas que existem para calcular, vou chutar, risco relativo. Não, peraí. Ele precisa entender o que significa o risco relativo, onde ele vai aplicar, por que é que aquela curva significa aquilo, qual é a melhor maneira de eu apresentar a curva. É nesse sentido. Uma coisa que tenha o pensamento crítico, o pensamento científico, mas muito pé no chão de graduação, pelo amor de Deus. Não é pós-graduação, não confunda. Não confunda, porque senão você não forma esse cara. Então, eu acho que a pesquisa ela está dentro assim. E, idealmente, todo curso de graduação tinha que ter disciplinas de iniciação científica. Nós temos uma experiência aqui muito interessante, que é o nosso curso chamado Profis, eu não sei se vocês conhecem. O Profis é o college da Unicamp. A Unicamp ela tem um curso de 120 vagas, que os melhores alunos, pela nota do Enem, em cada uma das escolas secundárias públicas de Campinas, de ensino médio, o aluno que se quiser se candidata, se ele é o melhor aluno da escola dele, ele está dentro, ponto. Esse curso é um curso de formação interdisciplinar superior. Então, ele aprende coisas de biologia, coisas de exatas, tipo assim, um cálculo zero, ciclos da vida, e os alunos profis que vêm das escolas públicas, porém são o melhor Enem da escola pública, eles recebem, no nosso caso, a gente dá uma bolsa de iniciação científica para ele, e ele faz iniciação científica nesse curso que dura 2 anos. A iniciação à parte, tá? Tem inglês, tem matemática, tem história, tem uma série de coisas, mas é um college. Terminados esses 2 anos, pelo desempenho do aluno nestes 2 anos, ele vai para a graduação. E não precisa prestar vestibular.
A classificação dele no Profis já tem vaga reservada. Por exemplo, a medicina tem 10 vagas Profis. O de medicina tem 110 vagas na Unicamp, mais 10 Profis. Para vocês terem uma ideia, quando começou, eram 2 vagas Profis. Os alunos Profis são tão bons que a medicina decidiu que queria 10. E isso mostra, isso é um exemplo, a capacidade crítica desses alunos e a visão que eles têm quando eles entram na medicina, eles são líderes, eles passam a ser líderes e representantes de classe. Eles têm outra vivência, eles viveram a universidade 2 anos, eles desenvolveram um pensamento crítico através da pesquisa e através dos seus cursos que são integrados e interdisciplinares. Gente, é outro aluno. E, claro, vem de uma vivência, de uma origem, onde também desenvolveu resiliência, que vem da escola pública, está enfrentando uma Unicamp, está enfrentando 2 horas de ônibus lá do extremo de Campinas para chegar na Unicamp, eventualmente, tá certo? Então, há muitos elementos, mas é um exemplo. Sabemos, por exemplo, como é importante a iniciação científica, a experiência de iniciação científica na formação de vários dos nossos estudantes, como eles se desenvolvem em outras coisas. Então, volto a dizer, na formação da graduação, eu acho que existe aqui uma indissociabilidade que precisa ser posta no currículo. E aí, se eu pus ensino, pesquisa e extensão, eu faço o que com a gestão? Ele aprende gestão na graduação? Eu acho que tem que aprender sim. Sabe como? Através das representações. Ser parte de representar a turma, ser membro dos conselhos universitários, ser membro das comissões de graduação, cuidar da atlética, cuidar do centro acadêmico, vai pensar institucionalmente, vai pensar numa causa que não é a seu desenvolvimento próprio, dentro da própria instituição. Pensar na coletividade. Isso, para mim, é dar uma experiência de gestão. Então, eu vejo a indissociabilidade, inclusive, na formação da graduação. E nós, professores, da mesma maneira, entendo que a gente não precisa ser essa coisa perfeita 100% do tempo, mas eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de cada coisa. E insisto, acho que a extensão, cada vez mais, ela não devia ser uma coisa separada. Eu acho que essa nossa tradição de ter uma pró-reitoria de extensão, ela precisou, aquela história, é ação afirmativa, né? Precisava dessa ação afirmativa. Mas eu acho que o certo, aos poucos, seria se diluir, porque a extensão ela tem que estar na pesquisa. Hoje, nesse mundo Covid que nós estamos vivendo, a gente está vendo os pesquisadores de laboratório tirarem o pé de dentro do laboratório, uma coisa que não fazia. Então, está fazendo. Por exemplo, está mobilizando a sociedade para ter doação para pesquisa. E o povo está se envolvendo pessoalmente. E o povo está fazendo. Então, essa coisa de sair dos muros da universidade está bem atrasado, né? Mas acho que nós estamos aí tendo algumas aulas de urgência. Estamos fazendo um certo supletivo em relação a isso. Boa tarde a todos. Boa tarde, professora. Eu queria também agradecer pela excelente exposição e pelas formas de problematização que foram expostas, que foram colocadas, enfim. Bom, eu estou instigado a pensar essas questões aí pelo Marcelo também, com relação à questão da avaliação institucional, com relação à questão das formas de nós pensarmos o próprio desenvolvimento, né, das estruturas da universidade, tudo, né, e esse exemplo, por exemplo, do college, que quase me pareceu um colégio de aplicação, né, vamos chamar assim, seria uma experiência muito inovadora e muito interessante para nós pensarmos também dentro da própria Unesp e assim por diante. Mas voltando para dentro da discussão da avaliação, o que eu tenho percebido é que, por um lado, a pesquisa ganhou ares muito mais de uma dimensão para a universidade, que eu vou chamar de organização, do que instituição. O que eu estou dizendo com isso? Ou seja, que na pesquisa nós conseguimos, e até pelos mecanismos de avaliação que nós determinamos, a partir da lógica da produção de artigos, da captação de recursos, da aprovação de projetos, isso gerou para dentro da universidade um ar de organização e até criou um mecanismo tanto quanto monolítico para os sistemas iniciais de avaliação. Perdendo um pouco essa dimensão que a professora estabeleceu, que é a dimensão institucional, ou seja, daquilo que abriga
diversos indivíduos, ou seja, o sentido de universidade, da unidade da diversidade. Né? Então, eu queria que a professora falasse um pouco isso, como romper de forma efetiva, quais foram as suas experiências para romper de forma efetiva esse privilégio da pesquisa, que tem um ar mais organizacional do que institucional. Né? Por outro lado, aí eu vou fazer uma provocação, quer dizer, a minha trajetória de pensar a universidade do ponto de vista da gestão vem exatamente dessa experiência, ou seja, eu fui representante discente nos conselhos universitários, nos cursos de graduação, fui representante discente no CO e depois fui para dentro da universidade, né, como docente, e sempre tive uma atuação muito constante na dimensão dos órgãos colegiados e assim por diante. Ou seja, mas, de certa forma, o que nós observamos, né, tirando algumas experiências muito pontuais, é que a gestão é intuitiva mesmo. Se a gestão é intuitiva, cobrar de todos não seria um tanto quanto contrassenso e mais prejudicial à universidade? E eu digo isso porque nós temos algumas unidades dentro da universidade que eu acho que deveriam ser espaços de experiências diferenciadas. Eu vou dar um exemplo. Nós temos aqui alguns centros de pesquisa, que são as unidades complementares, e que nós temos processos de escolha da sua gestão a partir dos mesmos mecanismos que nós temos nas unidades normais, são as eleições diretas. Para essas instâncias, que têm uma finalidade específica de desenvolvimento de pesquisa, eu imagino que nós deveríamos ter um processo mais ou menos próximo do que ocorre nos Estados Unidos, em que você tem a apresentação de candidaturas com um projeto de desenvolvimento daquela estrutura de gestão de pesquisa, daquela estrutura da instituição. Né? Ou seja, isso poderia ser o que a gente está falando construir um pouco mais de flexibilidade dentro da própria estrutura organizacional. A gente está pensando isso dentro da estrutura do RDIDP. Não é importante também pensar as especificidades de determinadas estruturas de pesquisa ou de ações que a universidade tem? Um pouco para pensar, não sei se a professora tem experiências desta natureza na Unicamp, mas eu imagino que são espaços em que nós deveríamos inovar e repensar as formas de desenvolvimento da estrutura e a forma de gestão dessas estruturas, inclusive. E muito obrigado mais uma vez pela exposição. Pois é. Gilberto, acho que eu vou começar então de trás para frente. Aqui na Unicamp nós temos os centros de pesquisa, né? Os centros e núcleos que chamam. E nos centros e núcleos nós temos contratados pesquisadores mesmo, quer dizer, então você entra na Unicamp na carreira PQ, que a gente fala, carreira de pesquisador, e muitos professores colaboram, vamos dizer assim, têm interações com esses centros de pesquisa. Qual é a minha visão crítica sobre eles? Logo que eu entrei, uma das primeiras coisas que eu fiz foi chamar a coordenadora dos centros de pesquisa, que é uma coordenadora nova nessa gestão, e é uma pessoa que eu entendia que tinha bastante identidade com a proposta é uma pessoa antenada, vamos dizer assim, com a questão das mudanças e muito envolvida com uma série de coisas, mas é pesquisadora, ela não é docente, ela não tem obrigação nenhuma de carreira docente. E a minha coisa para ela foi exatamente essa. Eu falei assim, ela chamou a Ana Carolina, e eu disse, Ana Carolina, como é que a gente pode aproximar os centros de pesquisa da graduação? O aluno de graduação, eu tenho uma imagem, objeto, que eu uso e digo assim, o que é a graduação na universidade? Pensa num cachorro quente. Com tudo que você gostar de molho num cachorro quente. O cachorro quente brasileiro, né? Aquele que vai purê de batata, vai milho, vai ketchup, vai mostarda, vai maionese, aí inventa mais um outro molho. Ninguém consegue comer o cachorro-quente. Para mim, eu vejo a oferta da universidade como um grande cachorro-quente. E digo assim, infelizmente, a graduação é o pão. É só o pão. Tudo que tem de interessante não se põe no currículo. Vem uma salsicha que vem de fora. Então, se o aluno sai correndo, ele consegue um molho lá fora, que é, por exemplo, participar de seminários de um centro de pesquisa. Se o aluno souber
e tiver, vamos dizer assim, iniciativa, ele corre atrás e vai participar de uma atividade de extensão, como, por exemplo, o Zé Inactus, que trabalha com projetos ligados de inovação muito mais social. E assim ele vai compondo um sanduíche. Se ele ficar com aquilo que a gente oferece de graduação, o infeliz vai comer um pãozinho seco, tá? Bom, então, voltando à sua pergunta sobre a gestão e como escolher, por acaso, os centros e núcleos da Unicamp acabaram de pedir serem aprovados para fazer eleição. Por quê? Porque era indicação. O nosso processo era indicação. O coordenador de centros e núcleos era uma pessoa indicada. A partir de agora, será eleita pelos seus pares dos centros e núcleos. E aí, como qualquer eleição, ou qualquer consulta, eu não consigo entender uma consulta que não seja baseada na sua proposta de gestão. E a gente sabe que não é assim. Normalmente, o que pesa não é... Vamos lá, não é que não é assim. Também pesa. Mas, claro, que a história que você construiu, ela vai dizer muito de você sobre essa proposta que você está apresentando. E, infelizmente, o grupo a que você pertence politicamente, às vezes, vai definir mais do que a proposta que você está apresentando, ou até do que seus próprios antecedentes, né? Então, aí nós estamos na política de sempre, né? E essa é uma questão que não está longe, né, gente? Então, neste particular, eu acho que a gente precisa profissionalizar mais esse processo, né? Então, eu acho que sim, tem que ter uma proposta de gestão coerente, abrangente, que conecte esses diferentes papéis, que conecte essas diferentes unidades com as suas, vamos dizer assim, as suas missões. Por exemplo, a Unicamp, ela tem uma diretoria executiva de ensino pré-universitário. Por quê? Nós temos escolas técnicas, nós temos creche para os filhos de quem trabalha aqui dentro, nós temos escola infantil municipal dentro do espaço da Unicamp. Então, a gente brinca que a gente tem criança dos 6 aos 90 e tantos anos, porque hoje a gente tem a universidade, que é para a terceira idade. Então, não dá para, quando eu faço, por exemplo, um projeto de candidatura, né, de me candidatar a uma consulta para a reitoria, eu preciso ter uma proposta que faça sentido com os valores da instituição para todos esses níveis. Claro que eu não sei tudo, claro que não vai resolver tudo, mas precisa ter coerência. Essa proposta tem que ter coerência. Para chegar a essa coerência, você precisa conhecer a instituição. E aí precisa conhecer a instituição tendo participado de debates onde essas questões maiores acontecem. Por exemplo, a Unicamp tem uma moradia estudantil com 900 vagas, e tem 1.100 pessoas morando lá dentro, porque tem família, eventualmente, nós também temos lugar para família. Tem 957 vagas. Não dá para dizer que não tem a moradia. A moradia faz parte. A moradia não é um problema de gestão de quem está na moradia. Ele é um problema da universidade. Tá? Então, chegar a compreender isso... Então, vamos dizer que eu fosse uma pessoa que passei a minha carreira na universidade dentro de um laboratório autoprodutor de pesquisa, mas altamente bancada. Nunca estive em nenhuma representação. Mas sou uma pessoa de absoluto destaque. Sim, me comunico bem na ciência, aprendi a me comunicar, a informar a sociedade sobre isso. Eventualmente, fiz um CEPID. Meu CEPID também atende necessidades da comunidade. Mas eu nunca cuidei da universidade. Como eu sou bem-sucedido no meu CEPID, resolveram que eu vou ser candidato a reitor, vai. Mas eu não tenho uma visão de instituição, eu fiquei dentro de um silo dentro da universidade. Então, o que eu defendo é que as pessoas têm que sair do silo. Você precisa conhecer. Então, quando você falou assim, mas não é todo mundo que vai ter essa capacidade de gestão. Não, claro que aos poucos você vai selecionando, mas pequenas experiências de gestão, você entende? Precisa cuidar um pouquinho de algum dinheirinho para saber como é que é. Você precisa cuidar um pouquinho de uma meia dúzia de gente para saber como é que é. Porque senão é muito fácil criticar quem está fazendo. E isso é uma coisa que eu não faço. Eu não vou botar uma crítica pesada sobre o que você está fazendo se eu jamais pensei que eu poderia estar na sua posição. Eu vou entender
que você... Quem teve a coragem de ir lá deve ter alguma coisa a acrescentar. Então, acho que isso, para mim, é uma coisa muito importante aí que eu queria dizer. Então, não sei se faltou alguma coisa ou se eu acabei desviando um pouco da conversa, mas, sei lá, é por aí, Gilberto. Professora, muito obrigada. Eu queria começar falando do perfil, embora a pergunta tenha sido para o Marcelo, eu queria falar um pouquinho do meu perfil. E eu diria que o meu perfil é esse da indissociabilidade, que está um pouquinho em cada lugar. E eu vou dizer uma outra coisa. Esse perfil eu aprendi na Unicamp, porque eu também sou filha da Unicamp. Eu fui para a Unicamp quando eu estava no mestrado como funcionária de um núcleo, que hoje não existe mais, e fiz meu doutorado na Unicamp. E nesse núcleo, eu aprendi que o núcleo funciona como uma unidade de pesquisa que serve à graduação. Porque nós tínhamos alunos de graduação, hoje uma companheira minha que eu estava conversando agora, que está na UFRJ, foi iniciação científica quando eu fazia o meu doutorado na Unicamp e a gente trabalhava junto nesse núcleo de estudos estratégicos. Também vi a formação do LabJOR, só para notar que eu não sou tão novinha assim, com o jornalista Mauro Marim, né? O Mauro Marim, que foi chamado tal. E eu tenho, o meu grupo de pesquisa na minha unidade, que não é da unidade só, ele é interunidades, ele tem duas experiências que eu acho que vai muito nessa linha que a senhora falou, né? Que são os Observatórios de Defesa e Forças Armadas e o Observatório de Política Exterior. E a aluna de graduação que foi a principal gestora desse Observatório de Política Exterior, fez jornalismo científico na Unicamp, fazendo um intercâmbio, como é permitido, né, na Unicamp. Por que eu disse tudo isso? Porque eu não concordo que... Eu ia fazer outra pergunta, tá? Mas aí depois que a senhora foi falando, eu fui... Por que eu me permiti fazer essa digressão e até peço desculpa por isso? Porque a graduação na Unicamp não é pão seco. A graduação na Unicamp, pelo menos no centro que eu participei, nas Ciências Humanas, eu era do IFCH, não era. E isso também não era no Instituto de Artes, que é ali do lado. A gente trabalhava muito junto, eu fiz curso no Instituto de Letras também, que tem outro nome, no IEL, né? Que é humano. Que é humanas. Então, a minha experiência é muito de humanas, mas eu sei que a Unicamp permite isso. E eu não sei e é por isso que é muito importante ouvir a sua fala, né? Porque a Unicamp, eu acho que a indissociabilidade, a senhora lembrou bem, a gestão tem que estar nisso, é uma cultura política, e a Unicamp tem essa cultura, embora muitas vezes tenha as igrejinhas. Eu sei da discussão que foi a aprovação e a luta que foi, a briga que foi para implantar o Profis na Unicamp. Eu sou casada com um professor da Unicamp também. Então, eu sei um pouquinho, continuei acompanhando isso. E sei que a maior que nem sempre, da onde a gente espera que venha a resistência, da onde vem, né? Mas agora, a minha pergunta mesmo para a senhora era da questão da avaliação. Se eu bem me lembro da avaliação da Unicamp, que foi um processo longo, foi muito difícil, ela era muito chata de fazer. Ela não é uma avaliação que é meramente individual, e eu acho que isso é uma lição importante, por isso que eu gostaria de ouvir a senhora a respeito disso. E quem define os perfis e depois, eu não sei, é isso que também é uma pergunta, eu não sei como é que é isso depois quando sobe para a reitoria, né? Mas eu me lembro que os perfis de produtividade, eles são definidos nos institutos e faculdades. Então, eu queria entender um pouco como é que é isso, como é que é esse processo de avaliação, quando ele sobe, como é que ele consegue gestionar essas várias questões. E a outra questão também é que eu gostaria, se a senhora puder, falar um pouquinho da avaliação da própria universidade, porque eu me lembro que existem avaliações externas, só que eu não sei como é que é essa avaliação, se ela é uma avaliação de todos os institutos ou se ela acontece
periodicamente em cada instituto. Obrigada. Tá. Vou fazer a mesma coisa, vou fazer de trás para diante. Pega o assunto que está mais quente e que, por acaso, estamos no meio dele. A avaliação institucional da Unicamp, ela foi instituída de uma maneira mais regular, acho que foi no começo dos anos 2000, e ela é ela foi, nessa gestão em particular, a gente construiu um processo bem abrangente em que foram feitas, ele é um aprimoramento do processo que já tinha, mas as unidades receberam roteiros para se autoavaliarem, fizeram suas sínteses, enviaram suas sínteses para as pró-reitorias, aí cada pró-reitoria pegou a parte que lhe cabe do latifúndio, fez um relatório geral, e esse relatório geral foi enviado, né, foram então chamados avaliadores externos, nós temos 6 avaliadores externos internacionais, e a avaliação começa pela graduação na semana que vem, vai ser a primeira reunião, eles teriam estado aqui quando aconteceu aí o isolamento social, e então nós vamos ter avaliadores dos Estados Unidos, da África do Sul, do Chile, de uma série de países. E o que essa avaliação institucional ela faz? Então, primeiro, ela é uma reflexão que vem das unidades, ela tem orientações vamos dizer assim, centrais, mas ela é bottom-up, ela vai se construindo de baixo para cima, e ela instrumentaliza o planejamento estratégico, que é a próxima etapa do ano que vem. Então, nós terminaremos a avaliação institucional, um relatório final, incluindo o feedback dos avaliadores externos, e vamos para planejamento estratégico no ano que vem. Esse processo da Unicamp é um processo, então, que já está estabelecido no passado, foi muito aprimorado nessa gestão, a nossa vice-reitora atual, que é uma coordenadora geral da universidade, na verdade, né? É uma pessoa que tem tem esse tino, gosta muito da área mais de gestão, e se dedicou bastante a isso e pôs uma equipe para trabalhar nisso. Então, a ter o planejamento estratégico claro e construído a partir de uma avaliação institucional que vem de todas as áreas, isso envolveu os centros, isso envolveu as unidades de ensino, de pesquisa exclusiva e as unidades centrais de gestão, faz toda a diferença porque as pessoas estão envolvidas em pensar a universidade como um todo. Claro que as coisas não se capilarizam tão fáceis assim, né? Então, o mais importante de uma avaliação não é a avaliação em si, é o feedback que ela provê e como é que ela orienta depois a melhoria da instituição. Então, quando eu fiz a síntese da graduação, eu fiz a absoluta questão de deixar muito claro quais são os pontos que a gente já sabe que são frágeis. Porque o que nós precisamos dos avaliadores externos? Que eles nos ajudem a dar luz. A luz para onde vamos. Não a luz de uma obstetra como eu, mas para onde vamos ou como poderemos ir pensando uma universidade desse porte, nessa posição. Em relação aos perfis do docente, a avaliação do docente dentro desse processo, então a avaliação do docente ele é um pedaço dessa historinha muito pequeno, na verdade, não a avaliação institucional, mas ele é um pedaço importante, e isso eu queria dizer, que eu não cheguei a dizer na primeira parte. De qualquer modo, a avaliação docente, ela é muito orientadora da conduta. Eu sou especialista em avaliação, né, do ponto de vista educacional, e a gente tem a expressão que diz que a avaliação é o rabo que chacoalha o cachorro, né, que balança o cachorro. A avaliação docente acaba sendo também o rabo que balança o cachorro, porque se as estratégias de avaliação, o instrumento e a maneira como se discute nas câmaras superiores acaba se referindo e criando uma cultura de que o que vale é a pesquisa, eu posso escrever a regra que eu quiser na universidade, eu posso ter todos os mecanismos dentro da universidade para valorizar o ensino de graduação, por exemplo, mas se no discurso, sentado na bancada, porque isso é feito numa comissão que tem lá representante de todas as unidades, tem 50 pessoas, e se o clima de julgamento dos relatórios é um clima que sempre acaba dizendo, mas ele fez um paper, não fez nada na graduação, tem críticas dos alunos, mas ele fez, um paper é modo de dizer, né? mas ele produziu na pesquisa,
e isso é o que importa, gente, pode estar escrito o que quiser em qualquer papel, isso é a cultura da instituição. Então, o ambiente que se cria, o tal do currículo oculto dentro das nossas instituições, determina muita coisa. A preocupação na criação do ambiente institucional, ela tem que ser uma política de gestão muito clara. Para isso, você tem, aí vamos à questão mais difícil, você tem que ter um grupo de gestão na universidade que entenda isso e que queira criar este clima, que saiba como lidar para criar esse clima e que não tenha atitudes que fale contra, às vezes, um discurso teórico de que quero valorizar uma coisa, mas no dia a dia eu dou demonstrações de outra. Isso vale para a gente dentro da sala de aula, isso vale para a instituição, nós estamos lidando com gente do mesmo jeito, nós estamos servindo de exemplos do mesmo jeito. Então, se eu me comporto de uma maneira X, eu estou dando a mensagem subliminar. Então, criar o ambiente. Então, a questão que você perguntou, como é que é a definição de perfis? Sim, a Unicamp, ela permite que cada unidade diga quais são os seus parâmetros, dando um certo balizamento. Quer dizer, não pode ser uma coisa muito fora da estratosfera, mas um exemplo típico é a crítica que se fazia sempre à CAPES, por exemplo, a avaliação da pesquisa ela é muito em paper, ela não valoriza livro, tem áreas do conhecimento onde o que você produz é livro, a produção, por exemplo, de um livro, ela, sei lá, demora o ano inteiro, e é um livro, enquanto quem produz paper de bancada, produz vários papers para o mesmo experimento, você pode ter vários subprodutos desse experimento. Então, toda essa discussão, ela tem, sim, uma customização aqui dentro, e aí, quando vai para a discussão central, na Câmara, que nós chamamos de Câmara Interna de Desenvolvimento Docente, na CIDD, quando todos os relatórios vão para lá, o que a gente faz? Quando alguém levanta para, sei lá, fazer algum questionamento sobre o meu relatório de atividades da medicina, dizendo assim, não, mas essa professora aqui, imagina, isso é real, tá? Eu vou palavras reais. Como é que ela fala que ela fica 24 horas com o aluno? Isso está errado. Não é possível que ela dá 24 horas de aula. Ah, mas por outro lado, tá aqui, ó, ela tá fazendo muito pouco, tá publicando pouco ao ano. Bom, 24 horas com um aluno na saúde não é pouco, não é mentira, é porque a gente fica com eles na enfermaria, a gente fica com eles, no meu caso de plantão, no centro obstétrico, vai com eles na unidade básica de saúde. Isso é aula, isso conta, isso é hora de atividade. Para um professor que está numa unidade onde a sua dedicação à graduação é contada, é bastante restrita, até porque, às vezes, a característica da sua área de conhecimento, e ele tem 4 horas de graduação por semana, ele olha alguém com 24 e tem certeza que é mentira, porque não conhece a minha realidade. Então, eu queria implantar um programa de visitação, assim, obrigar os professores a ficarem uma semana em cada unidade, para saber como é que é diferente, porque são universos diferentes, que precisam ser entendidos. Então, na Câmara Superior, o que se faz é, quando vem essas divergências e alguém critica, a primeira pessoa que se chama para falar é o representante daquela unidade. Ó, estamos aqui discutindo o relatório de atividades da Eliana, e a representante da unidade da saúde atualmente é o Sérgio, que é o caso. Professor Sérgio, o que o senhor tem a dizer sobre a professora Eliana? Isso que ela está dizendo aqui sai da rotina da medicina? Como é que se compara? Parâmetros, por que vocês, qual é o perfil que vocês acreditam adequado para alguém do status, do tempo de carreira, lá da professora Eliana, da carga horária e tal? Então, começa pela palavra da pessoa da unidade. Então, existe, sim, um esforço para respeitar as características das unidades, com alguns ajustes eventuais, mas, sim, existe a tentativa de respeito a essa diversidade possível dentro da universidade. Sobre o pão seco, não sei se você sabe, a Unicamp tem mais ou menos 20 mil alunos de graduação, número equivalente de alunos de pós, isso é bem diferente, a Unicamp e a USP e a Unesp, a Unicamp tem bastante pós-graduação comparativamente, e dos alunos de graduação, metade deles na Unicamp são da área de exatas e tecnológicas. E quando eu assumi a pró-reitoria de graduação, o que é que acontece? Existe uma cultura na área de exatas e tecnológicas muito forte de que o aluno tem que mostrar a sua capacidade de sobrevivência ao sistema. Então, quando eu falo do pão seco, é porque metade dos meus alunos
eles têm que fazer a corrida de obstáculos para sobreviver, assim, de modo geral, né? Então, uma tônica muito forte dessa gestão foi dizer que era responsabilidade cuidar dos seus alunos. Exemplo, os alunos de exatas tecnológicas têm disciplinas básicas que não são nas suas unidades de origem. Por exemplo, se ele faz engenharia mecânica, ele vai fazer o cálculo 1 na matemática, vai fazer física obrigatoriamente no Instituto de Física. Não era incomum que o coordenador dissesse assim para mim, não, mas o aluno do primeiro ano não é meu aluno, ele é aluno do IMEC, né, Instituto de Matemática. Eu falava, não, ele não é da engenharia mecânica, ele é seu aluno. Se ele está tendo um problema com a disciplina no IMEC, o problema é seu, não é do IMEC. Você tem que entender que ele é seu filho. E eu falava, eu sou médica, e médico é assim, se o paciente está doente, eu preciso cuidar. O aluno, para mim, é o meu paciente, eu preciso cuidar. Então, você cuida comigo. Você é a pessoa mais próxima, você é a família dele. Então, você vai ter que cuidar comigo. Essa é a sua responsabilidade nessa função também. Então, a minha perspectiva é porque o que eu vejo é que a Unicamp tem, sim, muito molho, salsicha de vários tipos para escolher, ela oferece muita coisa. Mas ela oferece muita coisa não dentro da estrutura do currículo. A tentativa de fazer o currículo ficar simpático, ficar agradável, ser um bom ambiente, as áreas de humanas, por natureza da sua área, isso é mais habitual, nas áreas de biológicas, por obrigação, mas nas áreas de exatas, nem tanto, tá? Então, acho que ela é influenciada muito por isso, e também para o corpo docente, que é, entre aspas, se sente forçado a só demonstrar a sua dedicação, amor e carinho pela área da produção do conhecimento e aquele sentido de desvalorização se você se ocupar do aluno, né? Então, você está dizendo que a responsabilidade é só do aluno, é isso, Suzilene? Eu acho que ela é relativa, porque depende não é muito do das aluno, relações. não, desculpa, o que eu estou dizendo, eu estou concordando com você. É que a gente também tem esse problema quando os nossos alunos vão fazer disciplina optativa em outra faculdade, eles não querem receber, não querem aceitar a matrícula. E aí o que eu falo é o seguinte, cara, ele não vai ocupar a vaga na sua faculdade, ele só vai ocupar a carteira. E a carteira dura os 6 meses da disciplina. Então, não é nesse sentido, né? Mas eu acho que a cultura da Unicamp, ainda que tenha as suas diferenças, ela é uma cultura mais universalista, no sentido de inclusão mesmo. É nesse sentido que eu quis dizer. Bom, isso é uma característica bem forte hoje, inclusive, assim, já né, como eu digo, está no DNA da Unicamp, acho que um pouco esse lado aí do pensar no social, da preocupação com o social, e em particular essa gestão, isso é muito a cara do Marcelo, né? O Marcelo, por experiência de vida, etc., ele traz uma força muito grande e, portanto, aproxima as pessoas para trabalhar com ele, que apoiam muito essa causa da inclusão, e aí a gente mobilizou muito isso na forma hoje, as novas formas de vestibular, a questão do vestibular indígena, e uma série de coisas, né? Se não segurar, ele não para, cada minuto é uma ideia nova, e a gente vai se animando com as novas ideias. Boa tarde, professora Eliana. Eu gostaria de fazer alguns comentários a respeito da sua fala, especialmente no que diz respeito ao certo amadorismo dos nossos dirigentes institucionais. Eu acho que esse é um problema que não diz respeito especificamente à universidade, mas ele é um problema que está presente na administração pública como um todo. A gente é capaz de tomar uma série de decisões meio que intuitivamente e talvez fazendo um mau uso da palavra intuição, como sendo alguma coisa que é externa ao indivíduo, que por uma graça divina ele de repente se dá bem entende bem um problema. Eu sou professor do curso de administração e recentemente fiz um trabalho aí orientando uma aluna que foi montar um sistema de custeio para a universidade. A gente queria responder de uma forma bastante singela quanto custa um aluno de graduação, quanto custa um aluno de pós-graduação e quanto custa um paper produzido aí na área de pesquisa. Deixamos até a extensão de lado, até pela dificuldade que se tem de definir exatamente o que é uma atividade de extensão do ponto de vista de quantificar isso aí em termos de tempo.
Mas o que me chamou a atenção nesse trabalho foi o seguinte, e aí vai uma questão que eu acho que a gente vai ter que refletir muito sobre ela, que é a questão de como é que eu penso um sistema de gestão para qualquer tipo de organização. Na medida que eu fui pegando os docentes, funcionários técnicos administrativos lotados nos departamentos, e fui alocando por atividades, estava fazendo o sistema de custeio ABC, chegou uma hora que eu levei um susto, porque das 40 horas semanais de um docente aqui, sobra um buraco negro, que a gente não sabe exatamente onde é usado, e que são uma série de atribuições que são atribuídas aos docentes, que a gente fica gastando tempo, correndo atrás do rabo para não fazer nada, respondendo questões para a reitoria que também não tem as informações que precisa, e vai tomando decisões no eu acho, que vai deixando todo mundo muito irritado. Tá? Cria uma certa insatisfação, uma certa irritação nesse processo. E aí, refletindo um pouco sobre isto, o que me pareceu é o seguinte: quando a gente pensa num sistema de gestão para uma organização que está plantada no século XXI, com toda a complexidade que a gente tem, a facilidade tecnológica, a gente ainda está olhando para um sistema que ele é individualizado. A universidade como um todo, qualquer uma delas, ela não é capaz de tomar uma decisão pensando na continuidade de um projeto, de uma área, de uma linha de pesquisa, mas ela acaba transferindo isto para um processo absolutamente individual que reforça, inclusive, essa visão individualista que a senhora faz uma crítica no começo, de uma universidade do século passado. Tá? E como é que a gente vai pensar isso aqui de uma maneira que eu consiga integrar o projeto de universidade com as ações administrativas e criar um sistema administrativo que reforce determinadas políticas. Me incomoda um pouco a ideia de falar de cultura organizacional. Uma cultura organizacional ela não é um ente que acontece por um acaso, ela é uma coisa construída intencionalmente. E me parece que todo o sistema de gestão das universidades, e aí pode ser USP, Unesp, Unicamp, ou mesmo as federais, elas não são pensadas como um projeto de uma organização com uma determinada finalidade. É nesse sentido que eu estou dizendo que a palavra intuição ela é usada de maneira equivocada, talvez. Não é uma intuição, a gente vai improvisando sistemas de gestão que vai dando um monstrinho que a gente tem aí hoje. Eu gostaria de que a trabalhasse um pouco esta ideia que eu estou colocando, contrapondo aí. Tá. Não, eu acho que não é contraposição, não, Gilberto. Eu acho que, no fundo, nós estamos falando mais ou menos a mesma coisa, talvez eu usando certas palavras e não sendo especificamente da área, mas quando eu falo em cultura organizacional, eu estou falando nessa extensão do que você disse. Pra você ter uma ideia, uma das primeiras coisas que nós fizemos aqui, estimulados daí por uma questão externa, porque nós fazemos parte daquele grupo de Bolonha, eu acho que vocês também, e a gente recebeu logo no começo da gestão a demanda, vamos dizer assim, de atualizar o que são os valores da universidade, discutir os valores da universidade. E aí eu participei desde o começo, que embora eu não tenha formação em gestão, eu tenho gosto pela coisa, não sou estudiosa, mas gosto e aprecio quem entenda. E aí, fui logo no começo, então, sendo reconhecida também pela graduação e pelo meu perfil, nós fizemos alguns grupos de trabalho, trouxemos a pessoa que seria, vamos dizer assim, vou chamar de consultora internacional, não é isso, porque ela faz parte do grupo de estudo, para a discussão dos valores da instituição. E isso é uma coisa muito importante para deixar muito claro. Então, como a gente fez o nosso planejamento, nós trabalhamos com projetos estratégicos nessa gestão, em que a gente definiu muito claramente quais são os valores, com a equipe inteira, definimos muito claramente quais eram onde nós queríamos chegar, nossas metas, quais eram os objetivos estratégicos essenciais da graduação. E antes disso acontecer, eu já tinha feito com a minha equipe da Pró-Reitoria de Graduação um mapa mental do que era uma Pró-Reitoria de Graduação, o que está inserido aqui. A Unicamp, diferente da Unesp, a Pró-Reitoria de Graduação, ela cuida dos programas acadêmicos, da comissão de vestibular, da moradia estudantil,
todo o serviço de apoio estudantil na Unicamp está tudo debaixo da Pró-Reitoria de Graduação. Sendo que havia uma cultura recentemente instalada na Pró-Reitoria, por quem me antecedeu, de dizer aos órgãos, trabalhem, se virem, cada um cuide do seu problema. Eu não consigo entender isso como gestão. Eu disse assim, olha, dá para esquecer, a ordem agora é outra. Trabalhemos juntos entendendo que a missão da graduação é o quê? É identificar o aluno que está lá fora, que melhor se beneficia de se formar numa instituição com esta cara da Unicamp e não da Unesp e não da USP. É esse cara que tem que vir para cá. Esse cara, nós temos que cuidar para que ele passe pela instituição com a melhor experiência possível, que ele saia da instituição e que lá fora ele vá reverberar estes valores que nós estamos querendo, que nós achamos que são valores importantes para alguém que vai sair para o mundo do trabalho, ou para o mundo lá fora, seja lá o que for. Bom, então, para mim, quando eu falo de cultura institucional, eu estou falando isso. Nós temos que ter um ambiente onde nós estamos enxergando todos mais ou menos o mesmo valor. Claro que nós somos diferentes, mas eu estou trabalhando na Unicamp. Se eu estou trabalhando aqui, eu tenho que entender para onde ela vai. Se eu não gosto, se eu quero ir para outro lugar, desculpa, a famosa porta da rua, sabe aquela história da porta da rua? Se você não encaixa aqui, desculpa, essa é uma instituição, essa não é uma composição de seres individuais apenas definidas pelo seu desejo de para onde ele vai nesse momento. Então, nesse sentido, é que eu acho que a gente precisa, sim, um pouco mais de apoio técnico, formação, inclusive, de quem tenha um olhar mais capaz de enxergar e de fazer projeto de uma instituição de longo prazo, porque ela vai sobreviver a isso, ela vai chegar lá longe, e nossa missão continua sendo, como eu falei desde o começo, nós temos que continuar formando pessoas que estão preparadas para propor soluções para os grandes problemas que estão aí da nossa sociedade. Essas pessoas precisam ter uma capacidade crítica diferenciada, precisam saber fazer uma leitura diferenciada dos dados, parará, 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 parará. Então, olhar essa coisa lá no fundo e botar o seu projeto de gestão nisso, e aí tem aspectos bem técnicos nessa gestão que a gente não sabe lidar. Então, aí precisa chamar gente técnica para fazer. E aí, nos nossos quadros da Unicamp, eu posso lhe dizer com certeza, e acredito que na Unesp é a mesma coisa, nem sempre nós temos esses quadros técnicos. Nós temos funcionários, muitas vezes, com a maior boa vontade do mundo, pessoas dedicadíssimas na instituição, mas que não estão o tempo todo se atualizando sobre a gestão pública. Então, nós nem tínhamos um curso de gestão pública. Então, agora nós temos nós estamos começando a criar alguma massa crítica em gestão pública que pode nos nutrir, entendeu? Então, isso está acontecendo. Nós temos professores jovens da gestão pública de Limeira que agora nos ajudam na gestão no nível central, vamos dizer assim, na reitoria, né? E isso está sendo muito interessante, porque antes não existia isso. A gente não tinha... Por exemplo, nós não temos direito na Unicamp. Então, nós não temos quadros próprios para lidar com as nossas questões relacionadas às questões do direito. Na saúde nós temos um monte de gente, na engenharia nós temos, mas algumas coisas essenciais nós não temos. Por exemplo, nós temos um antigo e importante, muito, muito importante trabalho de apoio psicológico psiquiátrico ao estudante de 35 anos. Apoio o serviço de apoio ao estudante, que dá bolsas, etc., também, 30 anos de história. Nós não temos faculdade de psicologia e de serviço social. Não tem na Unicamp. Então, assim, eu não me conformo, porque nós temos uma baita experiência de campo, de algumas coisas, mas nós não temos a produção das pessoas para isso, e não temos o pensamento, vamos dizer assim, crítico, científico, acadêmico, porque nós não temos uma estrutura de serviço, não é uma estrutura de produção de conhecimento. Então, a gente está tentando produzir conhecimento no serviço atualmente, para poder nutrir, e até porque, para os funcionários, isso está sendo uma experiência muito boa, eles estão muito satisfeitos de hoje serem funcionários que sabem o que está acontecendo na pró-reitoria como um todo.
Ou o que a reitoria está pensando e como isso está afetando a pró-reitoria, porque antes não era, quer dizer, uma coisa, você fica aí no seu silo e faz aquela parte da história que lhe cabe, sabe? Assim, tipo fábrica e linha de produção. Não dá, você não consegue produzir que seja uma pecinha sem saber onde ela vai. Acho que essa é um pouco a minha visão, né? Pelo menos Só complementando, o que eu acho interessante é o seguinte, porque a gente tem uma série de regras aí, inclusive do ponto de vista legal, que estão como atribuição da administração pública desenvolver uma série de instrumentos de gestão para ser aplicada à gestão pública. O custeio é uma delas. Tá? E as universidades estão quietinhas, mudas, elas deveriam estar saindo na frente no processo desse. E elas estão mudinhas, tanto as federais quanto as três públicas paulistas, porque é um negócio que vai mostrar, dizer, como é que eu uso o recurso público de maneira eficiente ou eficaz. Ou quer que seja o... Um dos primeiros ataques que a gente sofreu na cobrança do Estado foi saber o custo aluno, tá? Então, isso foi assim, a gente tinha acabado de entrar, sei lá, acho que foi no mês seguinte. Então, queriam saber o custo aluno. E o que você põe na conta do custo aluno? E eu vou te dar o exemplo nosso da área da saúde. Nossos hospitais, diferente dos da Unesp e da USP, eles estão na conta da Unicamp e eles representam, no mínimo, 25% do orçamento da Unicamp. Não sei se você sabe disso. Como os nossos centros de custos não são bem estabelecidos, como você está falando, a gente desconfia que esse 25% está subestimado, tá? Então, do nosso orçamento, 25% vai para, por exemplo, contratar os milhares de funcionários da área da saúde, que atendem no HC, no CAISM, onde eu dou plantão, tá? E isso é uma pedra no sapato da gestão dentro da universidade o tempo todo, que é a disputa de recursos entre a área da saúde e o restante. A medicina tem 350 professores, um número redondo, 340, sei lá, 330, enquanto que eu tenho unidades com 30. Então, veja que desigualdade. Então, quando um monte de gente aposenta na FCM, porque agora tem 55 anos de vida, está todo mundo aposentando. Então, perde 10 professores assim. Aí ele perde 10 professores. E eu tenho uma unidade que tem 30. Então, agora eu sou persona não grata na faculdade de medicina, porque eu não fico defendendo a faculdade de medicina. Não posso, né? Então, para você entender como a tamanho da diversidade. Então, por exemplo, essa consciência de orçamento, ninguém tinha. Ninguém tinha essa consciência de que a saúde representava isso no orçamento geral da universidade. Mas isso cria uma cultura institucional anti-medicina, reações, entendeu? Essas reações de câmara, de briga de poder. Isso ia assim, ia longe. Então, é muito interessante porque você começa a pegar elementos daí de custo, voltando ao custo aluno. O que você põe no custo aluno da área da saúde? Você põe o custo dessas pessoas? Você põe o custo dos 350 professores? Isso eu ponho. Mas para os alunos se formarem, eles precisam dos hospitais. Se eu não tiver o hospital, eu tenho que estar pagando em algum lugar. No caso de vocês, o custo do hospital não está na conta de vocês. Sim, mas custa alguma coisa os alunos estarem lá. Como é que você pôs na sua conta esse custo? Então, sem querer entrar agora no detalhe, fizeram lá um jeito, combinaram as 3 universidades e mandaram lá uma conta. Essa conta, eu vou chutar agora que ela variava entre 10 e 20 mil reais por ano o aluno. Se ela está boa, se ela está pouca, não interessa. Mas eu faço parte do Conselho Estadual de Educação. E quando eu fui ao Conselho Estadual de Educação, e se não me engano é esse o valor, agora não sei, já estou em dúvida. Quando eu fui ao Conselho Estadual de Educação, lá eu lido com as municipais, né? O Conselho Estadual cuida das universidades estaduais e cuida das instituições municipais, das públicas, das privadas não. As municipais querem mostrar para o governo do estado que elas valem o dinheiro que recebem, que na verdade não recebem, né? Na verdade é pago, né? A mensalidade é paga nas municipais. Mas eles fazem uma conta de custo aluno, que seria muito interessante você olhar, que prova por A mais B que nós somos, assim, caríssimos e carésimos. Claro, somos caríssimos e carésimos porque se põe uma grande parte da carga horária que é de pesquisa no custo aluno. Ei, se eu só faço 4 horas de graduação e me dedico 36 a pura pesquisa, eu vou botar 40 horas do meu custo na graduação? No custo aluno? Da graduação?
o resto é custo aluno da pós, pode ser. Então, essa discussão, o dia que eu vi a tabela das municipais, que o valor nosso, né, que nós calculamos, era de 10 a 20, nós aparecemos lá 30, 40 mil por aluno, e eles apareciam como 12. Como é que você fez essa conta? É isso que você faz. Como é que você pôs aqui? Por que a nossa conta dá 10 a nossa conta dá 15 na média, e a conta de vocês está 30, 40? Porque não tem o padrão, porque não tem transparência. E aí nós entramos numa outra coisa. Realmente a gente está pouco acostumado a dar transparência à gestão pública nas universidades. E acho que essas gestões estão fazendo um esforço, estão sendo obrigadas, querendo ou não, mas estão fazendo um esforço para isso. A nossa, em particular, tem se empenhado bastante nisso. Obrigado, professora, pela palestra. E desculpe fazer uma pergunta já neste horário, mas... bom, eu sou Héctor Saint-Pierre, do coordenador executivo do Instituto de Políticas Públicas e Relações Internacionais. Eu sou licenciado, sim, pela Argentina em filosofia, mas fiz o mestrado e o doutorado aí na Unicamp. Gostei muito, eu gostava muito dessa integração que tem entre todas as áreas e a possibilidade de desfrutar de todas as áreas, sair do bandejão, ir a uma conferência aí, enfim, todo esse tipo de coisas que fazem a construção do intelectual. Mas eu queria fazer duas perguntas, uma com relação ao ingresso mesmo do aluno. Você falou agora de Bolonha, e recentemente tivemos uma palestra com um professor que falava justamente de uma angústia existencial do aluno, pela pressão que tem normalmente o jovem da classe média brasileira de ter que decidir e fazer uma carreira universitária, como se a carreira universitária fosse uma condição sine qua non para a realização e a felicidade. Mas essa pressão que tem por ter que decidir uma carreira realmente é muito angustiante. E fixa ele, essa decisão vai regular todo o resto da sua existência acadêmica. Quando no caso de Bolonha é diferente, porque se entra e depois vai se construindo o currículo na graduação e se vai conformando, digamos, o espírito do indivíduo aí nessa relação. Então, como se poderia modificar isso, se seria possível dentro da cultura brasileira incidir nesse aspecto? E a outra pergunta mais de índole administrativa. Eu concordo com você com relação à extensão e à imagem das três pernas, eu acho horrorosa, extensão, ensino e pesquisa. Eu vejo mais, como você mesmo falou, é decir, essa integração, como facetas de uma mesma atividade, me resulta um pouco complicado. Mas nós temos uma cultura acadêmica, uma cultura da estrutura acadêmica, inclusive que nós temos uma pró-reitoria de graduação, uma pró-reitoria de pesquisa, uma pró-reitoria de extensão. Então, eu vou com um projeto e tenho que dirigir-me a uma dessas pró-reitorias para viabilizá-lo. Eu pergunto se seria possível, como você imagina a possibilidade de ter talvez uma secretaria ou um gabinete ou alguma coisa de indissociabilidade que analise e que possa juntar, porque normalmente você vai com um projeto que integra muito isso, aí junta os três pró-reitores e os três pró-reitores dizem, bom, isso não é comigo, isso não é comigo, isso não é comigo, e ninguém se preocupa pelo projeto. Como fazer para integrar, digamos, essas três funções desde o ponto de vista administrativo e institucional? Se você pensou nisso, se tem alguma ideia. Novamente, muito obrigado e desculpa fazer esta pergunta a esta altura da tarde. Viu? Muito obrigado, Eliana. Para quem não me conhece, o Perassoli já me conhece. Eu sou absolutamente workaholic, enlouquecida. Eu vou sair dessa conversa. A partir das 7, eu tenho um webinário sobre educação em saúde de 2 horas. Tem mais de 1.000 pessoas inscritas. Então, esse sou eu mesmo, tá? Não tem problema nenhum, não. Mas, a respeito dessa última sua questão aí, fazendo de novo, respondendo invertido, que é meu jeito, que eu prefiro, nós começamos, óbvio, você começa uma gestão tentando saber onde você está pisando, né? Então,
A minha sorte é que eu tinha sido assessora do Marcelo, atual reitor, quando ele foi pró-reitor de graduação. Então, eu entrei na pró-reitoria de graduação mais ou menos conhecendo o território, sem a profundidade de um pró-reitor, mas sabendo mais ou menos onde ele tocava. Outros colegas meus absolutamente não tinham nenhuma noção. Então, talvez durante os 2 primeiros anos de gestão, a gente estava conhecendo as nossas pró-reitorias e, sim, chamando eventualmente para uma interação, mas ainda com dificuldade de fazer isso que você está falando, de fazer projetos conjuntos. De qualquer modo, para nós, eu não sei qual é a rotina na Unesp ou na USP, mas para nós temos uma rotina que toda segunda-feira de manhã, literalmente às 8 horas da manhã, todo o gabinete se reúne com todos os pró-reitores e todos os diretores dos grandes órgãos, com a facilidade de que todos nós estamos essencialmente em Campinas, mas que hoje, fazendo por Zoom, poderia ser por Zoom. Então, toda segunda-feira, às 8 da manhã, das 8 às 9, é assim, o que aconteceu na semana passada de importante para a universidade, que a gente todos tem que saber, e o que vai acontecer nessa semana que todo mundo tem que saber. Isso ajuda muito, e mais tarde a gente tem uma reunião própria dos pró-reitores também. Então, essa é outra questão. Nós também temos uma reunião, um espaço rotineiro, semanal, de diálogo entre os pró-reitores, o reitor e a vice-reitora. E as grandes decisões, elas passam por todo mundo. Eu vou dar um exemplo. Nós estamos nesse semestre enlouquecido do coronavírus, a Unicamp decidiu manter as atividades, disse isso dia 13 de março, pôs para funcionar. Então, está funcionando o semestre. Tem problemas? Tem problema, mas está funcionando. E tem uma demanda, que como vai ser muito irregular a avaliação, muita gente vai ter dificuldade, que a avaliação desse semestre não conte nos indicadores, vamos dizer assim, acadêmicos pesados, que podem definir, por exemplo, bolsa, ok? Então, nós temos uma resolução a esse respeito que precisa ser votada, aprovada. Essa resolução, nós escrevemos no núcleo central, eu junto com o reitor, com o Marcelo, aí a gente passa para outro pró-reitor, do pró-reitor para o vice-reitor, discutindo, só que agora ela tem que entrar nas vias normais. Então, agora ela vai ser discutida na comissão de pós-graduação, na comissão de graduação, depois na CEP, né, que é a Câmara Superior de Pesquisa e Ensino, enfim. Então, nós decidimos muito entre nós, pró-reitores e reitor. Esse é o primeiro fato. Tá? E o segundo fato é que isso foi gerando projetos conjuntos, sim. Então, a reitoria, a vice-reitora, que é a administração geral da universidade, fez projetos estratégicos colocando um grande dinheiro, por exemplo, para melhorar as condições de oferta em laboratórios ou para ajudar o ensino de graduação, como fez para pesquisa, mas junto com a pró-reitoria de graduação. A pró-reitoria de graduação tem projeto junto com a pesquisa. A pró-reitoria de graduação teve o esforço da curricularização de extensão junto com a extensão. Tá? Então, acho que isso aproxima, tira um pouco essas divisões. E a questão da pressão no ingresso, né? Um problema no Brasil é que o ensino superior é muito compartimentalizado, porque a regulamentação, ela tem uma visão muito, muito tradicional. E eu estou no conselho hoje estadual e tento lidar com isso, com a vontade de fazer diferente e ali uma regulação, certo? O que nos permite, do jeito que está, o entendimento de ensino superior no Brasil, o máximo de liberalidade que ele permite são as áreas básicas de ingresso. A área básica de ingresso de humanidades, os 2 primeiros anos são mais integrados em humanidades e depois você vai para as áreas de conhecimento específicas. Então, isso a lei já nos permite. Agora, de resto, a regulamentação não consegue ver. Então, o nosso college, esse que eu falei, o Profis, para o olhar do Ministério da Educação, ele é uma área básica de ingresso de humanidades. Porque como a gente discute muito questões econômicas, políticas também, embora tenha biologia, embora tenha exatas, eles classificaram como uma área básica de humanidades. E depois, dali, o aluno pode ir para qualquer um dos cursos que tem vaga para ele, que pode ser engenharia, que pode ser Instituto de Artes, pode ser qualquer coisa. Então, eu sou uma pessoa que trabalho muito em achar quais são as portinhas abertas do sistema para a gente usar. Porque se ficar esperando abrir a porta grande, não sai do lugar. Então, tem frestinha? Eu passo.
Não vou ficar esperando o portão central. Não, eu pelo menos, não espero. Eu vou fazer um comentário. Eu vi que tem aqui, o Marcelo pôs o anúncio do plano de comunicação da universidade, e só vou fazer um comentário sobre isso. A questão da comunicação institucional. As nossas instituições, elas tendem a saber se comunicar para fora, contar, e essa é uma preocupação muito grande, contar para a sociedade o que a gente faz. Mas se há uma coisa, e agora falando um pouco de volta com o pessoal da área de administração, se há uma coisa que eu acho que a gente faz muito mal, é a comunicação interna. Como é que a gente lida com o nosso próprio público interno, como é que a gente informa, e aí é impressionante, porque as vias de comunicação regulares, elas funcionam... eu sou sempre criticada, porque eu digo que tem que mandar e-mail individual para cada um. Aí o pessoal que é moderninho diz que isso não serve mais para nada. Gente, e-mail individual ainda funciona, Facebook funciona para alunos e para docentes também, Instagram funciona para outros. Então, a questão da comunicação interna, não com o público externo, mas para eu circular a informação que interessa para o meu aluno, que interessa para o meu professor, eu tento circular por várias vias, mas confesso que eu acho que a estrutura da instituição não está preparada, nós não temos uma boa estrutura que nos ajude nisso. Pelo menos aqui na Unicamp, ela precisa de aprimoramento. Professora, agradecemos a presença aqui, foi muito boa a discussão que suscitou. Muito obrigado, professora. Nós estamos numa discussão muito intensa sobre a universidade, né, os rumos que ela possivelmente terá, né, pós-pandemia e mesmo nos próximos 40 anos, né. O professor Hector, por exemplo, comanda lá, está na direção de coordenação de grupos que fazem análise de cenários, né, a gente está trabalhando também nisso, né, como é que vão ficar a universidade nos próximos anos, daqui 40 anos. Então, isso é necessário para que também se prepare para isso. Então, muito obrigado, e certamente a Unicamp é das universidades mais bem estruturadas do estado de São Paulo, no país, e parabéns a todo o trabalho feito lá à frente da Pró-Reitoria de Graduação. Tudo bem, só um abração para todos que estiveram aqui participando. Eu acho que realmente foi uma tarde, um fim de tarde muito rico em vários aspectos. Né? A professora Eliana acabou, ela é realmente muito assim, ela extravasa por muitos lados e acabou trazendo isso para nós também, o que foi muito bom. Mais uma vez, Milena, muito obrigado então, por essa parceria. E muito obrigada a vocês pelo convite. Acho que é sempre uma oportunidade, acho que pensar hoje, fazer isso, né? Pensar os cenários do futuro, que o Marcelo disse, eu acho que esse é um grande papel. Eu falo que eu não deixei de ser obstetra, mas cada vez eu vejo muito mais que eu sou, acima de tudo, formadora de pessoas, não importa em que nível. E isso vale para a obstetrícia, isso vale na graduação, na pós-graduação, e acho que hoje vale para os nossos colegas. Então, eu acho que nós temos um papel de formar e ajudar a formar os nossos colegas, né, e apoiar vamos dizer assim, a juventude da docência precisa muito entender esses valores e vamos dizer assim, e assumir que esses são os valores. O valor não é o salário, se o seu objetivo é salário, é outro ganho, não é na universidade pública. Tome essa atitude, né, de buscar o seu caminho precocemente, porque senão você gera frustração para você e um desserviço para a universidade pública. Então, muito obrigada, Marcelo.